Amém. Glória a Deus, irmãos. Benção. Eu queria compartilhar com os irmãos essa noite um tema que eu já até, antes da gente falar aqui, eu já queria até falar um pouquinho com os irmãos essa noite sobre salvação. E para isso eu queria que você abrisse a Bíblia, a palavra de Deus, lá em Romanos, no capítulo de número 3. Romanos, capítulo 3. Eu queria começar refletindo com a igreja essa noite, refletindo com todas as pessoas que estão aqui, as famílias, as pessoas que nos visitam pela primeira vez, sobre a questão da salvação. A palavra de Deus fala aqui, o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 3, no texto aqui que a gente vai ler, de 9 até o versículo 19, eu queria ler do 9 até o 19, ele vai apresentar para nós um diagnóstico, ele vai apresentar para nós um relato. É como se a gente fosse num médico, fazer um tratamento, apresentar uma necessidade, e esse médico, através de exames, através de documento, ele vai relatar para nós o fato e a condição em que a nossa vida está. E o fato é que o apóstolo Paulo, nesse texto aqui de Romanos, no capítulo 3, do 9 ao 19, você vai observar que ele apresenta um diagnóstico. Ele faz uma leitura da vida da humanidade. Ele não faz uma leitura da vida do homem, mas ele faz uma leitura e um diagnóstico da vida de toda a criação, daquela condição que a criação foi submetida por causa do pecado. Porque o pecado é algo que realmente é muito sério na vida da criação, aquele fato que para muita gente parece que é uma historinha, do Adão e da Eva, da queda, é real, é um fato que relata realmente, porque Adão é o primeiro homem, no sentido de muitos homens. Ele não é o primeiro de toda a criação, porque o primogênito de toda a criação é Jesus. Ele é primeiro do que todos. Mas Adão era o quê? A Bíblia diz que ele era alma vivente. Alma vivente, ela pode morrer. Quando Adão foi criado, Eva, o homem foi criado nessa condição, com a possibilidade, com a condição de realmente morrer. Deus já sabia disso. Por isso que Jesus a Bíblia fala que ele é espírito vivificador. Então, quando nós recebemos a Jesus, nós recebemos a condição da vida eterna, a condição de sermos realmente uma pessoa, um ser da criação que não morre, que tem um plano eterno para as nossas vidas. Um plano realmente poderoso, maravilhoso, que só Deus mesmo que poderia ter essa ideia, esse plano. E o fato é que quando o apóstolo Paulo fala aqui, você pode ler comigo, quem trouxe a Bíblia, ou em livro, ou em telefone aí, a palavra de Deus diz assim, olha, Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9. Pois que somos nós melhores do que eles? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Deixa eu te explicar um pouquinho isso aqui. Ele começa falando desse texto um pouquinho dessa forma, porque é fato que a salvação ela veio por causa do judeu. O próprio Senhor Jesus, num determinado momento, ele fala, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Então a Bíblia fala que os gentios, que são tudo aquilo além desse povo judeu, ele foi implantado. Ou seja, por adoção, nós fomos implantados nessa condição da videira verdadeira. Então a salvação chegou até nós pelo fato daqueles que, para quem eles vieram, não a receberam. E o próprio judeu, nesse momento, Paulo está dizendo, será que por causa disso, se Deus ia fazer essa obra, então se por causa disso ele ia fazer estabelecer essa realidade, então nós somos melhores? Então o Paulo está tratando um pouquinho disso, porque ele fala, ele responde, não somos melhores do que eles. Versículo 9 ainda, de maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. A figura do grego aqui é exatamente para representar a figura de tudo aquilo que não é do contexto judaico. Tudo aquilo que não é do contexto do judeu. Amém? Da condição lá da nação de Israel. Versículo 10. Como está escrito, aí ele começa a apresentar um diagnóstico. Como está escrito, não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus.
todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, veneno de víbora está debaixo de seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, antes pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, quando Paulo apresenta esse diagnóstico, irmãos, ele está trazendo para a vida de todo homem, toda a humanidade, uma realidade que está estabelecida sobre a vida de todos, onde ele realmente faz um relato, e não é muito difícil a gente observar isso. Nós mesmos, né, a gente consegue variar. Você pode observar que em nós mesmos, ou até nas pessoas que estão ao nosso redor, como é possível você migrar de uma realidade, muitas vezes de paz, para uma realidade de guerra. Uma realidade de calma, para uma realidade de estar nervoso, irado. Né? Hoje mesmo a gente vê o Dia Internacional da Mulher, algo que é celebrado no mundo inteiro. Se a gente for analisar mesmo, é uma vergonha mundial a forma como, por exemplo, o homem trata a mulher. É terrível, você pode observar só por isso. O Brasil, infelizmente, é campeão em feminicídio, é campeão na violência. E é interessante se observar que você pega as situações e o fato era romance, era romântico, era bom, era agradável, e de repente o cara enfia uma faca ou manda uma bala na mulher. O mesmo cara que era tão calmo, tão amoroso, tão romântico, que conseguia cantar músicas e oferecer músicas, né, românticas para aquela pessoa, de repente está ali violentando, está ali cometendo algo terrível, super desagradável. A falta de educação. Então, essas observações, usando isso só como exemplo, a gente pode perceber, às vezes, em outras coisas mesmo, na nossa própria vida. Como que a gente consegue, como ser humano, variar, né, de uma realidade de paz para uma realidade de guerra e migrar isso de uma forma assim, que às vezes você fala assim, isso não tem cabimento, não deve ser eu, né? Ou de agir, ou de pensar dessa forma, ou de conduzir algo dessa forma. Então, o ser humano, ele está passível dessa realidade, e essa realidade está bem mais próxima de cada um de nós do que a gente muitas vezes imagina. E, na verdade, isso está relatado na Bíblia. Está relatado na Bíblia, porque essa é uma realidade que está estabelecida sobre o homem, porque ele pecou. Né? Ele pecou. E isso não é algo que eu estou dizendo assim para você, você pode observar isso até na vida das crianças. Às vezes as crianças estão pequenininhas e você já pega elas muitas vezes tentando ofender, tentando mentir, tentando esconder, tentando enganar. Quem ensinou isso para elas? Será que em sã consciência algum pai ensina isso para elas? Isso faz parte do treinamento, isso faz parte, né, da realidade ali estabelecida na educação dessas crianças? De forma alguma. Elas vão tendo atitudes, né, condenáveis, atitudes que muitas vezes não foram frutos de um exemplo, mas são fruto realmente de uma realidade espiritual que foi estabelecida sobre a vida da humanidade, de uma humanidade caída, né, de uma humanidade corrompida. Então, assim, nós estamos, por exemplo, para vocês terem uma ideia, irmãos, nós estamos há praticamente 70 anos, 70 e poucos anos, né, da Segunda Guerra Mundial. Isso não faz muito tempo. Nesse tempo, na Europa, num lugar super avançado, os caras conseguiram convencer politicamente uma nação inteira a dizimar mais de 8 milhões de judeus em campos de concentração. De uma forma terrível, que você sabe. E uma nação exemplo, uma nação tecnologicamente poderosa na Terra,
por muitos séculos, que é a própria Alemanha. Então, quando você observa, gente, o que é isso? Nós estamos falando de 70 anos. E nós estamos falando também de coisas que muitas vezes depois disso aconteceram tantas coisas, tantas carnificinas, promovidas por malucos, por pessoas que não têm amor pelo seu povo, por pessoas que não têm amor pela vida, por pessoas que não são tementes a Deus, que se desviaram, né? Então você vai percebendo como que o homem ele é facilmente corrompido no seu pensamento, na sua atitude, na sua condição humana. Então, Paulo traz isso para nós exatamente para que a gente possa abrir os olhos do nosso entendimento, para que a gente não tenha ilusão acerca de nós mesmos. Porque o próprio Senhor Jesus, né, quando fala assim, ele mesmo fala, bom mesmo é Deus. Né? Bom mesmo é Deus. Então, a palavra de Deus fala aqui que todos pecaram, não há ninguém que busque a Deus. Né? E muitas vezes todas as nossas motivações, os nossos envolvimentos com algumas coisas não revelam um amor puro, mas muitas vezes revelam um coração de interesse, um coração que deseja ser remunerado. Né? Eu tinha um cliente e ele falava, Gilberto, você já percebeu que eles nunca sequestram a mulher do empresário? Eles sequestram os filhos. Porque às vezes o empresário está querendo ficar livre da mulher dele, então ele acha assim, então até é bom que sequestrou. Né? Sabe, irmão? É verdade. Então, até o mundo, até o demônio, ele sabe onde ele tem que tocar. Porque tem coisa que não tem. Às vezes o cara já está querendo ficar livre daquela realidade mesmo, então estão prestando um favor. Né? Então ele prefere ir naquilo que realmente vai fazer falta, porque realmente é verdade. Nós damos muito valor aos nossos filhos, muitas vezes vivemos em função deles, até pecamos por isso, né? Porque às vezes trocamos essa realidade, né? Damos mais valor, às vezes, aos nossos filhos do que à nossa esposa, ao nosso cônjuge. E isso não é bom, isso não convém, isso não é algo que Deus realmente tem para nós, né? Porque Deus quer que a gente, no mínimo, ame e se empenhe de forma igual. Mas eu estou relatando isso para vocês, irmãos, porque quando a gente lê essa realidade, esse diagnóstico, a gente pode perceber um pouquinho que nós precisamos de ser salvos. Né? E é por isso que eu falei que eu queria falar um pouquinho com os irmãos sobre isso, sobre salvação e sobre Salvador, porque em tudo aquilo que a gente está envolvido, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida de comunidade, na nossa vida ministerial, que eu sei que aqui muitos têm ministério, né? E ministério é um chamado. Às vezes muita gente pensa assim, eu vou fazer tal coisa porque eu vou ser voluntário. Quem tem ministério não é voluntário. Não é voluntário. Porque quem tem ministério, você tem um compromisso com Deus de realizar aquilo que você tem que fazer. O próprio apóstolo Paulo, ele fala da possibilidade dele não pregar o evangelho, mas ele fala que seria insuportável não fazer isso por causa do chamado dele, por causa do compromisso que ele tinha com Deus. Então, a palavra de Deus deseja realmente nos levar a entender que tem coisas estabelecidas sobre a nossa vida que não são simplesmente fruto da nossa vontade de fazer ou não fazer. Não, eu tenho um compromisso com Deus, segundo aquele propósito, e vou cumprir aquilo com fidelidade, porque aquilo é um compromisso diante de Deus. Não é um compromisso voluntário, porque voluntário é assim, quando você está com vontade de fazer, você faz, quando você está com vontade de não fazer, você não faz. Né? E é por isso que muita gente acaba que não entende muito bem esse negócio. Porque quando assume uma aliança, quando assume um compromisso, esse compromisso realmente é algo que Deus está levando a sério. É algo que Deus está considerando uma possibilidade única, que é você cumprir a vontade daquilo que você estabeleceu naquela aliança, naquele compromisso. Então, quando a gente fala de amar uma esposa por toda a vida, na doença ou na alegria, né, na falta ou na abundância, nós estamos fazendo uma aliança, é um compromisso, é uma palavra empenhada. Então nós temos que morrer, se necessário morrer, para que essa palavra e para que esse empenho possa ser realmente cumprido. Então quando Paulo relata isso para nós, ele quer tratar esse diagnóstico, porque é importante que a gente perceba, né, que nós estamos perdidos. Né? Obrigado, Gata. Que nós estamos dentro de uma realidade... nós estamos dentro de uma realidade muito perigosa
delicada, e que essa realidade só pode ser trabalhada a favor das nossas vidas na medida que Deus realmente vem o quê? Venha nos salvar. Obrigado, Luiz Henrique. Amém. Obrigado, querido. Bênção. Então, a Bíblia, relatando dessa forma, para aqueles que entendem isso pela fé, porque isso tem um significado muito importante, porque às vezes você pensa assim, não, mas eu sou bonzinho. Eu faço o que é bom. Eu sou uma pessoa que faço bem. Mas será que você é uma pessoa que consegue fazer 100% bem, sinceramente? Se a gente usar até a figura do juiz, a palavra de Deus fala que Deus é o juiz, o justo juiz. A Bíblia fala que Deus é o justo juiz. Será que quando Deus for julgar as nossas vidas, Ele vai julgar as nossas vidas pelo bem que nós fizemos ou pelo mal que nós fizemos? Se a gente olhar para o contexto humano, quando a gente é levado a uma condição de ser julgado por um juiz, ele vai julgar a gente pelo bem que nós fizemos ou pelo mal que nós cometemos? Irmãos? Humanamente falando, amém? Pelo mal. Você pode ter acertado 1000, mas se você cometeu um fato que justifique você ser levado à presença de um juiz, ele vai julgar a sua condição pelo mal que você produziu. E Deus não é diferente. Mas Deus está revelando isso para nós, não é exatamente para que isso venha trazer opressão, venha trazer condição assim de realmente falar, agora eu estou sem saída. Eu estou num beco sem saída. Eu estou numa realidade que, como é que eu vou fazer agora? E é isso aí que é maravilhoso. Porque quando Paulo estava tratando isso, ele só queria trazer esse diagnóstico para abrir mesmo o entendimento das pessoas, para revelar para cada um de nós o que nós somos. Porque dessa forma, eu tendo consciência do que eu sou e do que eu posso fazer, humanamente falando, eu vou tomar cuidado e vou me precaver, porque senão eu posso entrar por um caminho que não vai ser bom. Então, para isso nós precisamos, e graças a Deus nós temos, um Salvador. Amém? Jesus é o nosso Salvador. E é essa obra que ele veio fazer. Se você abrir lá em Isaías, vamos trabalhar um pouquinho a Bíblia aí. Lá em Isaías 45, no Antigo Testamento, só começando por esse, porque quando Isaías, aproximadamente 500 anos antes do nascimento de Jesus, em Isaías 45, lá no versículo 22, Isaías 45, versículo 22, o profeta, entre outras coisas que ele estava revelando, nesse versículo ele revelou algo para nós. Ele falou assim, olhai para mim e sereis salvos. Quando ele está falando olhai para mim, ele não está dizendo para ele, profeta Isaías, ele está dizendo, porque ele já estava revelando a pessoa de Jesus, que é o nosso Salvador. Então olhai para Jesus e sereis salvos, vós todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro Deus. Então, Isaías, aqui já no Antigo Testamento, que não é o único texto que a gente poderia usar dentro dessa realidade, mas ele está revelando às nossas vidas a condição e a necessidade de que, ainda que por causa desse diagnóstico que o apóstolo Paulo faz, nós temos o quê? Um Salvador. E por que é importante entender isso? Porque é exatamente a presença desse Salvador que vai poder fazer a diferença que as nossas vidas necessitam e precisam. Então isso é que vai fazer a diferença. É exatamente a possibilidade da presença do Deus vivo nas nossas vidas, para que, diante das circunstâncias do nosso dia a dia, a gente possa ir prevalecendo, contra as necessidades que vão surgindo. Então, quando você vai lá em Mateus, quando ele fala para Maria sobre a vinda de Jesus, aquela mulher, e é interessante a gente observar isso, irmãos, que como que a cultura judaica, a cultura do povo judeu de Israel, destoa praticamente de toda a humanidade. Não que, como eu vou dizer assim, não que isso credibilize eles a uma condição muito especial, mas o trato com a mulher no ambiente de Israel era diferente.
das outras nações. O próprio trato da criança na questão de Israel, da cultura, da educação de Israel, era diferente das outras nações, né? Então a gente observa que na cultura deles, eles tinham uma educação e uma valorização à vida da mulher diferenciada em relação aos outros povos. Para você ter uma ideia como que isso significa, tem um significado muito especial, a criança só era identificada na sua condição de paternidade pela vida da mãe, não pela vida do pai. E é interessante a gente observar isso na vida de Jesus pelo seguinte, porque a Maria, ela era de uma tribo, né, que é a tribo de Benjamim. E é interessante, mas a Bíblia não fala que a herança de Jesus não seria a tribo de Judá, que é a tribo de Davi? Hã? Pois é, então Deus resgata isso, fazendo até uma mudança maravilhosa. Ele estabelece essa condição e resgata essa condição na vida de José. E é interessante ele fazer isso, porque culturalmente não deveria ser dessa forma. Então José é o que legitima, pela direção, pelo poder de Deus, a condição de Jesus ser membro da tribo de Judá, porque ele não nasceu em condições naturais, né? Jesus nasceu numa condição da obra do Espírito Santo de Deus, ou seja, foi algo sobrenatural, que nunca aconteceu, que nunca ocorreu. O fato é, ele é o único nessa condição. Deus estabeleceu dessa forma. Então, quando a gente observa esse aspecto, é porque Deus está querendo revelar à vida da humanidade o quê? Que apesar das nossas condições, das nossas circunstâncias, é importante que Deus deu a condição da gente ter um Salvador. E Jesus é o nosso Salvador. Então é importante a gente falar isso hoje, porque à medida que tecnologicamente no andar da carruagem, as pessoas vão se esquecendo e as pessoas vão não percebendo a importância da gente fazer lembrar que tudo que a gente faz, individualmente, cada um aqui, em termos de família, em termos de ministério, tem que existir um sentido prático, que é a condição realmente de levar cativo todo pensamento. Mas não levar cativo ao quê? Todo pensamento a Jesus, todo pensamento a Cristo Jesus. Porque Ele é essa essência, ou seja, Ele é o que dá sentido à vida, Ele é o que dá sentido e propósito a tudo aquilo que está estabelecido. Então Ele veio realmente nos salvar e nos resgatar de uma condição de morte, que é uma condição realmente que estava estabelecida sobre a vida do homem, uma condição de morte definitiva. Por isso que Ele fala lá, se você abrir a Bíblia lá em João, no capítulo 3, 16, no capítulo 3, a partir do versículo 16, você vai ver aquele versículo que é o centro da Bíblia. De cor aqui, acho que a maioria conhece, que Deus amou o mundo. É interessante a gente observar isso, irmãos. Ele não falou assim, Deus amou o homem, Ele amou o mundo. Quando ele fala isso, é porque ele está dizendo que Ele amou todas as coisas. Ele amou os cachorrinhos, os gatinhos, os animais do campo, as plantas, a natureza, tudo que é, como dizer, conhecido e não conhecido na vida daquilo que foi criado, Ele amou. E principalmente a vida do homem, porque, conforme ele diz, Ele fez ele um pouco menor, né, do que os anjos. Então há uma relação muito especial de Deus. Então, quando Ele diz isso, Ele está querendo estabelecer que essa condição, ele foi uma condição de amor. Ele amou. E aí, o que Ele fez para poder ser um sinal concreto, real, desse amor? Não ficou só na questão filosófica, né? Ele fez uma oferta. Aí Ele fala, e por causa desse amor, Ele deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia, seja salvo. Amém? Seja resgatado de uma realidade de morte para uma realidade de vida. É interessante que ele faz menção aí dessa questão de Jesus unigênito. Porque Jesus é o primogênito da criação. É interessante isso. Ó. Ele é primeiro, antes de todas as coisas. Ainda que você não entenda isso, depois nos ramos de convivência, aí você conversa com seu líder. Mas a palavra de Deus fala que Jesus é primogênito. Ele é antes de todas as coisas. Ah, mas eu pensava que Jesus era 2020. Ele não nasceu há 2020 anos atrás. Não é assim que o Ocidente estabeleceu no calendário? O nascimento de Jesus não é uma referência para o mundo ocidental?
Né? Mas, na verdade, se a gente fosse falar em idade de Jesus, ele não tem 2020 anos. Porque ele, na verdade, ele é primeiro. Ele é primeiro de todas as coisas. Antes que todas as coisas existissem, ele já existia. E ele é o autor, ele é que fez esse plano, ele é o arquiteto dessa realidade toda que está estabelecida. Então, ele é antes de todas as coisas. Mas também ele é unigênito. O que quer dizer isso? Ele tem a mesma natureza, o mesmo caráter, a mesma essência do seu Pai, que é Deus. Por isso, quando o apóstolo pergunta, Jesus, mostra-nos o Pai. O que ele fala? Olha, há tanto tempo eu tenho andado com vocês, e você ainda me pergunta, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Amém? Emanuel, conforme o profeta Isaías, não vou lá com você, mas demora um pouquinho. Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. Né? O Deus vivo conosco, na pessoa de Jesus, Deus conosco. Para exatamente, através desse sinal prático, através desse sinal concreto, ele dizer, eu amo a sua vida, eu quero salvar a sua vida. E quando a gente fala de salvar, irmãos, é lógico que a gente naturalmente, vamos dizer assim, conduzido a entender a salvação como algo assim, bom, eu vou morrer e aí Deus vai me salvar. Amém. É isso mesmo. Mas quando eu estou vivo, na condição que nós estamos, é importante também a gente entender, pela fé, que Deus está atuando também como salvador das nossas vidas. E no que Ele nos salva? Ele nos salva das nossas infantilidades, Ele nos salva das nossas imaturidades, Ele nos salva muitas vezes da nossa violência, da nossa impaciência, né? Do nosso nervosismo, muitas vezes da nossa indignação, da nossa vaidade, né? Da nossa falta de compromisso, da nossa palavra dura, né? Do nosso pensamento errado. Porque o pensamento não para, né? Tecnicamente, a única coisa que não para no nosso corpo humano, é interessante isso, né? É o cérebro, né? O cérebro não para. Então, Jesus também está o quê? Atuando nessas realidades para nos salvar, para nos manter numa direção que seja adequada, que seja correta, daquilo que seja a sua vontade. Outra coisa também que Ele nos salva é, por exemplo, diante das realidades que surgem na vida da humanidade, que tem um alto comprometimento da vida humana. As pragas, as epidemias, as pandemias, né? Esses diagnósticos que, como a gente está vivendo agora, um deles recentemente agora, do coronavírus, uma preocupação, né, nacional, mundial. Verdade. Porque é um vírus e ele vai trabalhar, né, dentro de uma realidade para afetar pessoas e isso pode levar à morte. Como já houve outras situações. Mas Deus, eu não vou dizer para você, aqui, isso não é uma propaganda enganosa, né, que nós estamos protegidos dessa realidade, ou seja, nós podemos, não precisamos preocupar com isso. Não é isso, porque isso aí seria falta de sabedoria e até falta de educação. Nós precisamos nos preocupar, mas nós precisamos também lembrar que nós temos também um Salvador para nos salvar dessas realidades. Amém, irmãos? Porque muitas vezes é isso, que às vezes as nações, elas vivem situações, né? Eu fico pensando ali a China, e eu sei, e muitos aqui também sabem, que um dos países mais fechados para o Evangelho é a China. E uma das bases do comunismo que foi estabelecido lá, além daquele homem que liderou tudo isso, ele foi extremamente sanguinário. Ele matou milhões de chineses para estabelecer o que está estabelecido lá, né? Para estabelecer essa realidade. Uma das bases dessa filosofia é não cultuar a Deus. Então, Deus não é bem-vindo, em termos assim, aquele lugar de acordo com a sua liderança política. Eles não querem isso. E eu quero dizer assim, se existe igreja na China, existe, mas eu quero dizer para você que ela é extremamente vigiada, e inclusive tem livros escritos de uma igreja que fala a igreja subterrânea da China. A maioria das pessoas que se reúnem lá para cultuar a Deus, para falar de Jesus, elas se reúnem geralmente escondidas. Isso é uma realidade, irmão. Isso não é mentira, não. Isso é uma realidade.
Tá? E há uma certa tolerância velada exatamente para... Mas, assim, há perseguições. Inclusive, um dos maiores escritores, que é um otmanista, se você tiver a oportunidade de ler livros dele, ele é um chinês que converteu ao cristianismo e ele morreu na prisão por causa da sua mensagem, por causa da sua fé. Ele morreu na prisão. Até hoje isso existe, infelizmente. Será que se as pessoas ali pudessem buscar esse Deus, talvez a realidade deles também não poderia ser diferente? Eles já não poderiam estar colhendo vitória sobre essa necessidade que está surgindo? Eu tenho certeza que sim. Porque é isso que eu invoco para a minha vida, invoco para a minha casa, invoco para os meus irmãos todo dia, para que a gente seja salvo. É por isso que nós oramos. Né? As pessoas vão apresentando as necessidades, igual você viu aquele WhatsApp que a gente tem ali dos amigos do Caraíba. Ali as pessoas apresentam um monte de coisa, mas muitas vezes eles apresentam necessidades. É uma pessoa internada, é uma pessoa com uma doença difícil e tal, e a gente vai e começa a orar sobre aquela necessidade. E graças a Deus, irmãos, eu quero dizer aqui para você que a gente tem, por vários anos, recebido respostas sobrenaturais dessas situações, e as pessoas têm sido curadas, têm sido resgatadas, têm sido salvas, porque Jesus está salvando, Jesus está curando, Jesus continua libertando. Então a palavra de Deus fala: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É princípio, o princípio do temor a Deus, né? E você pode fazer isso profissionalmente. Quem me conhece aqui, né? Eu sempre trabalhei com venda, e quando eu tinha meus filhos pequenos, e vender, né? Alguns sabem, quem trabalha comercialmente vendendo, a gente viajava muito. Hoje eu não viajo tanto comercialmente falando, mudei um pouco. Então, a minha vida profissional sempre foi ligada à questão comercial. Isso implicava em fazer várias viagens. E eu lembro que quando eu fazia viagem aqui, principalmente na região, as estradas nossas eram muito piores que hoje, né, Marcelo? Assim, graças a Deus melhorou bastante. Mas a gente enfrentava muito uma estrada aqui, a 153, não era duplicada, nada duplicado, uma porcaria, super perigosa. E geralmente a gente enfrentava isso em horários... Sabe como é que é a empresa, né? Você vai para a empresa, trabalha o dia inteiro, e os caras acham que você tem que ir embora de noite, né? Chegar de madrugada e ir embora de noite. E eu fazia uma oração, eu nunca falei isso lá na minha família. Como eu fazia oração também quando eu ia pegar avião. Quando eu ia pegar avião, eu ficava muito apreensivo. E hoje eu não fico mais apreensivo com avião. Mas eu ficava apreensivo, não era nem por mim, era por causa da minha família. Eu lembro de eu fazer oração. Deus, cada vez que eu ia sair de viagem, eu falava: Deus, não permita que eu possa ver os olhos dos meus filhos por muitos anos. Né? Porque eu sabia que, muitas vezes, quando você sai de casa, você pode sair bem e, de repente, você não voltar bem. Mas eu pedi isso para Deus, pessoalmente. Eu estou aqui para te falar isso essa noite, como eu posso falar para os meus filhos, que Deus respondeu a minha oração. Até aqui eu tenho tido o privilégio de ver, inclusive, os olhos dos meus netos. Então, assim, eu já estou no lucro. Por aquilo tudo que Deus tem feito, por tudo aquilo que Deus já fez. E eu tenho certeza, irmãos, que tudo isso é porque Deus é bom, porque Ele cuida de nós, porque eu entendi pela fé que eu tinha um Salvador. E esse Salvador, Ele está cuidando da realidade eterna da minha vida, pela graça de Deus, né? Que vai ser surpreendente. Eu falo assim, a gente vai ter uma surpresa muito grande quando a gente chegar no céu. É exatamente a surpresa de estar lá, né? Isso vai ser maravilhoso. Mas na vida mesmo, no dia a dia, naquilo que são as nossas necessidades diárias, naquilo que são o nosso arroz com feijão, os nossos sonhos, os nossos planos, né? Os nossos projetos, Deus está cuidando de cada um deles. Deus está salvando, né, as nossas vidas de cada um deles a cada dia. Exatamente para que a gente venha a prevalecer mesmo sobre toda necessidade e não morra. Né? Então a minha grande preocupação era o quê? Morrer. Porque eu entendia que isso ia ser algo que ia fazer muita falta, para mim principalmente, né? E também para a vida da minha família. Então eu pedi aquilo a Deus. E é isso que eu quero falar com você essa noite. Né? Quem está aqui, para a gente entender isso pela fé. Porque Deus quer que a gente entenda que
ele, como Salvador, né, na pessoa de Jesus, ele quer estar presente na nossa vida em todos os detalhes, né? A nossa vida mesmo, pessoalmente, ela está envolvida em muitas coisas, mas é muito importante você entender também que isso é algo que Deus quer que você leve para outras pessoas. Será que quando a gente olha para a nossa família, para os nossos amigos, a gente fica preocupado com a salvação deles? Seja a salvação momentânea da vida do dia a dia ou a salvação eterna, será que a gente ainda tem esse tipo de preocupação? É algo para a gente refletir. Outro dia assim, quem me conhece sabe, eu gosto muito de esporte, né? E a gente estava falando em fazer, tem um time de vôlei, a gente está jogando vôlei com um grupo que eu até voltei a jogar esse vôlei por causa de salvar a vida deles. A Olímpia sabe disso, né? Eu falei, vou, né? O apóstolo Paulo mesmo fala, né? Vamos fazer fraco com fraco, né? E tal, andar, que seja, né? Então, assim, eu falei, Deus colocou essa estratégia no meu coração, surgiu a oportunidade, né, Lindenberg? Eu te falei, né? O Lindenberg é super técnico da liga aí, ó, né? Não sei quem sabe. É um profissional, né, Lindenberg, da área. E esse grupo começou, Deus moveu e as coisas aconteceram, e aí vamos jogar. Começamos a jogar, e estamos jogando regularmente. Agora, a gente quer jogar lá no Shopping Park, já até falei com o Gilson, né? Fez um preço camarada lá, acho que vai dar certo a gente ir lá. Mas o meu negócio não é vôlei, irmãos. Só estou dizendo isso para vocês, até como testemunho, tá bom, irmãos? Às vezes você pode usar outra área. Às vezes pode ser ensinar inglês para alguém. Às vezes pode ser ensinar sobre finanças para alguém, né? Nós temos aqui os nossos cursos, né? Temos aí o nosso treinamento, mas tudo isso só tem um objetivo: salvar a gente. Amém? É ramo de convivência, né? Trabalho social, né? É viagem, é o que seja. Tudo isso tem um objetivo, é salvar a gente. Não sei se você sabe, quem está aqui nos visitando, mas a gente tem um interesse muito grande em salvar a sua vida, é verdade. Não queremos mentir aqui, nós estamos nesse propósito, esse é o nosso projeto, salvar a gente. E esse é o plano de Deus também para a nossa vida. Então, às vezes, Deus pode colocar uma estratégia. Eu estou só revelando para você uma estratégia, uma oportunidade que Deus me deu. E eu falei, vou fazer isso, né? Junto com aquilo que eu faço, vou separar esse tempo para estar com essas pessoas, uma vez que elas estão animadas, estão dispostas, estão convidando. Até não foi eu que convidei, foi elas convidadas. Eu falei, amém, vou lá. Eu vou participar disso para poder levar Jesus para essas pessoas. Eu quero que, de uma forma, isso possa ser útil para poder salvar. E aconteceu um fato interessante. Num dos jogos, duas das meninas são minha sobrinha, e elas eram jogadoras de vôlei, inclusive era jogadora do time do Lindenberg, que ele era técnico. E elas eram, para mim, muito boas jogadoras. E elas levaram uma amiga, e até um casal. E essa amiga, onde a gente fez o jogo, foi na Cidade de Jardim, lá é bem escuro. Eu já conheço a Cidade de Jardim, né? Nós plantamos uma igreja lá. E aí, quando a gente terminou o jogo, era mais de 10 horas. A hora que eu fui pegar meu carro com a Olímpia, tinha uma pessoa agachada do lado do carro desse casal, né? Na verdade, da esposa, porque eles foram em 2 carros, da esposa. E quando eu liguei o farol, eu vi ele. E aí, eles estavam subindo na rua muito escura, eu voltei, avisei ela e acompanhei eles para pegar o carro, né? E a pessoa estava lá agachada, sei lá para quê, né? Às vezes até para tentar assaltar alguma coisa, uma coisa de má fé. O fato é que agora, esses dias, ela veio agradecer a minha vida e a Olímpia, porque a gente teve aquela iniciativa, aquela preocupação, ela ficou surpresa, né, com a nossa preocupação em relação à segurança dela naquele momento. Mas amém, né? Eu falei, bênção, tá vendo? Às vezes assim, Deus tem um propósito, porque para a vida dela, aquilo que aconteceu, e da forma como aconteceu, teve um significado muito importante, né? Para ela, para o esposo dela, para os filhos, que ela tem 2, naquele momento, se ela sofresse ali um assalto, poderia ser algo muito desagradável para a família deles. Então a gente acabou estando naquele propósito, naquele momento, a gente foi usado ali para, né, de uma certa maneira, salvar a vida dela naquele momento. E ela veio agradecer a gente por aquela iniciativa. Então é isso, irmãos, é estar atento. Porque dentro de tudo aquilo que a gente está fazendo, é preciso entender que nós temos um Salvador,
Ele está trabalhando pelas nossas vidas, né? Para que a gente possa ter uma vida correta, uma vida que realmente engrandece o nome de Deus, como a gente louvou aqui essa noite, né? Essa presença de Deus na nossa vida. Então, Deus quer realmente se agradar daquilo que nós realizamos, daquilo que nós fazemos, porque nós fazemos isso realmente com o propósito de abençoar as pessoas, de ser útil, de ser livre, né, de toda essa confusão. De que na nossa natureza, no nosso caráter, Cristo possa prevalecer. Amém? Para que Cristo possa prevalecer. Porque às vezes a gente vive uma situação e aquilo pode ser conduzido para uma realidade que não convém. Então, quando Cristo prevalece, aquilo é conduzido para uma realidade realmente abençoadora, e isso é o que o mundo está mais precisando. Eu acho que tem uma solução para salvar as mulheres do Brasil. É os homens serem Cristo na vida delas. É sério, irmãos. Eu preciso ser Cristo na vida da minha esposa. Você precisa ser Cristo na vida do seu cônjuge. A gente precisa ser Cristo na vida dos nossos filhos. Porque essa manifestação é poder de Deus para transformar toda a realidade. Toda a realidade. É algo que pode fazer diferença. Para que, se Deus abençoar, muito em breve, né, a gente tem que orar sobre isso, sabe, irmão? Nós temos um compromisso com isso. Nós não estamos falando, né, de uma quem pode mais, quem pode menos, é homem ou mulher. Nós não podemos falar mais sobre isso. Isso é desumano. Nós temos que falar de amar, né? De amar incondicionalmente, de realmente dar a sua vida. Então, Jesus é aquele que amou incondicionalmente. E você quer saber? A gente é tão ruim que a gente não poderia identificar algo realmente, sinceramente bom na nossa vida que valesse a pena a vida do Filho de Deus pela nossa vida. E Ele achou que valeu a pena. E Ele deu a sua vida pela nossa vida para que a gente pudesse ser livre das trevas e poder realmente viver na sua maravilhosa luz. Amém? Então nós vamos manifestar esse poder e essa transformação no nome de Jesus. Vamos louvar a Deus para a gente encerrar. E logo que a gente louvar a Deus aqui com um cântico, a gente poder encerrar esse culto, e eu gostaria de orar também daqui a pouco, a gente quer prestar uma homenagem para todas as mulheres que estão aqui, as nossas crianças vão descer também, e a gente gostaria de abençoá-las, né, com uma oração. Amém? Ó Deus, obrigado porque nós podemos realmente lembrar, através da Tua palavra, que o Senhor Jesus é o nosso Salvador. Ele é suficiente, ó Pai, para salvar as nossas vidas de todas as necessidades que se apresentam no nosso dia a dia, de todos os nossos planos, de todos os nossos projetos. E é também suficiente, ó Pai, para conceder às nossas vidas a salvação eterna, para que a gente possa viver na Tua presença eternamente. No nome de Jesus. Nós queremos Te louvar, queremos colocar cada uma das vidas aqui que estão neste lugar agora e Te pedir realmente que o Senhor possa comunicar virtude que venha do alto. Que o Senhor possa dispor os corações aqui a uma obediência, ó Pai, porque certamente isso nos abençoa, isso faz com que a gente possa prevalecer e conhecer mesmo mais do Teu amor e da Tua vontade para cada um de nós. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém.